Gostaria de tecer alguns comentários em relação à sancionada e já em vigência desde o dia 13 de outubro próximo passado, da Lei 12.506 de 2011, que a lei veio regulamentar o aviso prévio proporcional, previsto como uma garantia social do trabalhador no texto constitucional de 88, no artigo 7º, inciso 21. Nós temos ali, no citado artigo 7º, garantias asseguradas ao trabalhador, as relações de trabalho. Entendo que ali temos verdadeiras garantias fundamentais de segunda geração que visam a assegurar nas relações de trabalho os princípios que norteiam nossa Constituição em proteção ao cidadão. O inciso 21 do artigo 7º, dentre as demais garantias do trabalho ali estabelecidas, tem uma característica constitucional de uma norma de não autoaplicabilidade. Em outras palavras, ela depende de regulamentação para a sua aplicação. Então, na verdade, desde a Constituição de 1988, deveria ter acontecido a regulamentação dessa garantia social do aviso prévio proporcional. Condição de omissão do nosso Congresso jaziu, portanto, por 13 anos até o advento da lei, agora no próximo passado, dia 13 de outubro. A lei, na verdade, resulta de um projeto de lei, de 1989, o projeto de lei 3941, e tem exatamente o texto do projeto apresentado. Talvez comovidos e conclamados para finalmente deixarem a posição omissa e regulamentarem o artigo 7º, em seu inciso 21 no caso, pelos mandados de injunção que estão em julgamentos de plenário do Supremo Tribunal Federal, a toque de caixa veio a Lei 12.506 de 2011, característica, aliás, das nossas legislações nos últimos 10, 12 anos. Permitir aqui fazer algumas ponderações em relação à realidade material, formal e constitucional da Lei 12.506. Então, nós estamos dentro de um universo de garantia constitucional, social, estabelecida no inciso 21, que ora está sendo regulamentado. O primeiro aspecto é a própria caracterização destas garantias constitucionais que a nossa Constituição sempre assegurou, mas de forma mais ampla, mais efetiva, veiculou no texto constitucional de 88. A Constituição do Brasil, efetivamente, não é uma Constituição socialista, não é também liberal, mas tem, sem dúvida, para mim, um arquétipo social. Nesse conceito, eu digo como característica das constituições em que a atuação do Estado é de intervenção, mas essa intervenção ocorre num universo onde há a liberdade da atuação do particular, na economia em especial, e o Estado intervém justamente com o propósito de assegurar, dentro dessas relações privadas, garantias, ou pelo menos a preservação e observação em condições de satisfazer as garantias constitucionais
que os legisladores constituintes pretenderam no texto da Constituição de 88. Caso específico do inciso 21, do aviso prévio proporcional, como todos os demais incisos que tratam das garantias sociais ao trabalhador, como eu disse, para mim, uma verdadeira garantia fundamental do cidadão trabalhador. Nesse aspecto, nós temos um direcionamento, uma regra constitucional dirigida, na verdade, ao particular. Todos os particulares, juntamente com os estados, estão obrigados a responder e a cumprir as garantias que a Constituição assegura aos seus cidadãos. No caso específico, cabe às empresas, portanto aos particulares, interagirem na efetiva condição de eficácia das garantias constitucionais sociais que estão previstas ao trabalhador, as relações de trabalho, no artigo 7º da Constituição Federal. Portanto, não há dúvida, em primeiro plano, que a Lei 12.506 veio efetivamente dar aplicabilidade a esse preceito constitucional que está no artigo 7º, inciso 21 da Constituição. Como eu disse já há pouco, com um retardo de 13 anos. Mas em rápida síntese, quanto à lei em si, eu gostaria de fazer alguns comentários de aspectos econômicos e jurídicos constitucionais. O aspecto econômico é um impacto financeiro que essa dilação de prazo do aviso prévio proporcional trará à economia. Estima-se que seja em torno de 1,9 bilhões de reais o valor que as empresas do Brasil experimentarão pela ampliação do prazo proporcional do aviso prévio. Esse é um primeiro aspecto que parece-me deveria ter sido melhor prospectado pelo legislador, em termos até de uma contrapartida do próprio governo, para que essa impactação fosse recepcionada no mercado econômico, nas empresas pequenas, de pequeno porte em especial. Outro aspecto que já estamos tratando aqui, a falta de uma condição mais técnica, de uma melhor tecnicidade, de um melhor detalhamento do texto da lei, para evitar que ela não surja para criar problemas, e sim para resolver aquilo que estava pendente há 13 anos. Isso certamente não acontecerá nos primeiros meses ou até ano de sua vigência. Isso, como eu disse, ela nada disse em termos do reflexo, que é a característica latente do aviso prévio, para as contagens dilatadas do prazo em até 90 dias. Ela nem estabelece, na verdade, que é um instituto que está tendo um prazo dilatado ou se efetivamente é um benefício que está sendo instituído de forma subjetiva ao trabalhador. E essas duas concepções, obviamente, trazem consequências diametralmente distintas em termos de reflexos, em termos de contagem de prazo de aposentadoria e outras consequências. Então, surge daí, de forma latente, a necessidade de complementação de todas estas tendências que ficaram com a promulgação da lei a toque de caixa pelos legisladores. Um aspecto até que caracteriza essa falta de conscientização, que é marcante hoje nas nossas casas legislativas, é até a falta de tecnicidade na lei. O artigo 1º menciona a alteração, simplesmente, do capítulo 6
do título 4 da CLT, e não indica o artigo, que efetivamente deve ser o artigo 487. Sabemos que é regra legislativa, quando da alteração de um texto de lei já vigente, que a nova lei indique a alteração que está a ocorrer, reproduz, inclusive, de forma integral, o texto com a alteração introduzida no artigo que foi objeto da alteração. Isso aconteceu na Lei 12.506. Cita-se de forma genérica a alteração do título do capítulo. E não há a menção do artigo que está sendo alterado. Muito mesmo a alocação de um parágrafo, de um inciso, ou de outra forma que melhor detalhe a modificação do texto da lei anterior, no caso, o artigo 487 da CLT. Então, faltou, inclusive, tecnicidade no texto aprovado, agora no dia 13 de outubro próximo passado. Isso, inclusive, foi uma manifestação do relator do projeto, no sentido de que não há contrapartida, somente o aviso prévio da despedida imotivada do empregado é que tem o prazo de até 90 dias, segundo o acréscimo de 3 dias por ano do tempo trabalhado por esse empregado. Questão, obviamente, que para mim estará restrita a 2 situações em que se enquadre a alteração, efetivamente, a regulamentação que aconteceu do inciso 21 do artigo 7º da Constituição. Será ele um benefício subjetivo concedido ao trabalhador, ou será ele a própria regulamentação simplória na relação tempo e espaço do aviso prévio, do instituto do aviso prévio? Ou seja, é uma regra geral de relação de emprego, protegida pela Constituição, um instituto de um prazo mínimo para anteceder-se à dispensa, ou pedido de dispensa do empregado, ou é simplesmente uma premiação, um prêmio de caráter subjetivo àquele empregado por cada ano que permanece em trabalho na mesma empresa? Vou usar aqui a dar a minha posição, apesar de, neste momento, entender tudo como mera especulação, pela fragilidade, simplicidade e precariedade do texto da Lei 12.506. A regulamentação que está a ocorrer é do Instituto do Aviso Prévio. Não é um benefício que poderia estar, inclusive, desvencilhado da própria regulamentação do aviso prévio proporcional. Poderia ser um plus na regulamentação, inclusive. Mas não foi o que ocorreu. O que ocorreu foi a simples regulamentação de uma norma constitucional que não tinha, desde 1988, autoaplicabilidade. Sem dúvida nenhuma, foi a regulamentação do Instituto do Aviso Prévio. Então, para mim, não se trata de um benefício, de uma premiação ou de uma garantia específica e subjetiva ao empregado. Em termos de realidade, trata-se de uma regulamentação jurídica do Instituto do Aviso Prévio. É o Instituto do Aviso Prévio que protege o empregado quanto à surpresa da despedida. E ele foi regulamentado agora com um elemento tempo-espaço. Dentro da mesma empresa e dentro da observância de um determinado número de anos trabalhado nessa empresa, há uma graduação do prazo do aviso prévio, que de no mínimo de 30 dias pode chegar ao máximo de 90 dias. Nesta linha de entendimento,
me parece que tanto o empregador tem que seguir as regras da lei, o empregado também quando faz o pedido de dispensa. Mas, como eu disse, por hora são conjecturas que eu entendo aqui terem essa base no próprio nascimento da função da regulamentação da norma constitucional, da Lei 12.506, mas que a matéria efetivamente vai experimentar muita discussão, carece inclusive de regulamentação. Há notícias que o próprio Ministério do Trabalho já está formulando consultas à Casa Civil sobre a aplicação da lei, e efetivamente não haverá como fugirmos a uma regulamentação, quer por uma outra lei, quer até por próprio regulamento ou cartilha de entendimento do órgão do Executivo, o Ministério do Trabalho. De forma precária, obviamente, mas pela realidade precária também seria uma alternativa. Então, dentro desse aspecto, reformulando o que explanamos até aqui, não tenho dúvida de que a Lei 12.506 foi a regulamentação do inciso 21 do artigo 7º da Constituição, já que ele é uma norma constitucional que não é autoaplicável. Portanto, no aspecto jurídico formal constitucional, a lei atende a esse mandamo constitucional. No mais, apenas critico a forma não técnica, não consciente e não respeitosa ao sistema jurídico legislativo do Brasil em que se deu a regulamentação, principalmente considerando 13 anos de atraso para que ela viesse nascer ao mundo jurídico. Por derradeiro, eu gostaria de fazer apenas um comentário sobre uma das questões que mais pululam no noticiário desde a publicação e vigência da Lei 12.506. O entendimento da possibilidade da eficácia retroativa para os últimos 2 anos, segundo defendido pelo próprio relator do projeto, obviamente pelas classes sindicalistas presentes nas nossas casas legislativas. Entendo eu que admitirmos a retroatividade para aplicação do regramento do aviso prévio proporcional é admitirmos a interpretação possível flexível, ocasional e absolutamente atentatória ao Estado de Direito, pela total inobservância do princípio maior que rege este Estado de Direito, que é a segurança jurídica, a eficácia retroativa da Lei 12.506. Portanto, ao meu ver, aqueles empregados que foram demitidos no período anterior a 2 anos da publicação da lei, não devem ser tocados pela Lei 12.506, por consequência, pleitearem o direito a aviso prévio estendido nos moldes que ela traçou. Não podemos esquecer, de outra forma, que o Supremo Tribunal Federal pode, em decisões que certamente lá chegarão, as dúvidas, como eu disse, são absolutamente dificultosas para se dar uma definição hoje, são derivadas para mim dessa dúvida inicial e basilar, se é um benefício assegurado ao empregado ou se é a mera dilação de prazo do Instituto do Aviso Prévio. Mas o dia a dia, a problemática jurídica, um detalhamento mais complexo, certamente mais categórico,
será dado pelas nossas coordenadoras da área trabalhista, a doutora Cristiana Ribeiro e a doutora Márcia de Grisório. Obrigado pela atenção de todos.